Olá, bom dia! Olá, bom dia! Bom dia, que saudades eu tive, não é? Muitas saudades realmente, foram 2 dias apenas, mas apenas como quem diz. Um dia já muito faz falta, ao menos para mim. Faz falta de estar aqui deste lado, com aquela certeza de que você está aí do outro lado já super ligados a nós. Mas claro, foi por razão de força maior, foi também achamos importante e prioridade transmitirmos as sessões que aconteceram quarta e quinta-feira no Parlamento, e esperamos que vocês tenham acompanhado através da plataforma da Mídia Mais TV, seja em TV, plataforma de TV, televisor ou mesmo rede social. E a falar das redes sociais, inclusive já está aqui em rodapé os nossos endereços, temos aí, portanto, o nosso Facebook, que lhe dá esta grande oportunidade de poder assistir em direto não só a este programa, como aos demais também que fazem parte da grelha Mídia Mais. Temos o nosso Instagram, temos o nosso YouTube, que é a plataforma onde dispõe lá de muito mais informação daquilo que concerne a nossa programação. Realmente muito bom estar aqui, e hoje já a última edição, inclusive, da semana, quando é sexta-feira, dia de maior animação, dia de maior animação, de 29 de maio, mês de maio que já se despede, mês 5 do ano. No entanto, vamos entrar para o 6º mês de 2020, o sexto mês que registra, portanto, o fecho de um semestre, o início de um novo semestre. Um semestre todo passado aos apuros, em pânico, em medo, em uma forma de viver absolutamente diferente, inesperada, jamais realmente esperada, mas no entanto temos de nos adequar a isso, não nos conformar, não devemos nos conformar nem nos acomodar, mas nos adequar. E adequar é viver conforme esta situação pandémica exige, que é tomar todas as medidas preventivas. Se nos conformarmos e se nos acomodarmos, isto vai implicar com que nós, portanto, nos deixemos levar, e não devemos nos deixar levar porque este vírus, mas nós é que devemos sacudi-lo daqui, não queremos mais, mas só tomando as devidas medidas. Vejam só, os números vão crescendo exponencialmente no nosso país, isto é bastante preocupante. Estamos a falar de um cumulativo, portanto, até ontem, de 233, cumulativo de 233 por Covid-19, infelizmente. Com muita dor, nós recebemos esta notícia, cada um de nós vai recebendo estas notícias, e infelizmente mais um óbito por razão da Covid-19. Até pouco tempo o nosso país não tinha sequer um contaminado, uma causa, um diagnóstico de Covid-19. Pouco tempo depois tivemos, agora já estamos com 233, não tínhamos óbitos. Há poucos dias registrou-se um e já ontem mais um. É preocupante. Isto leva-nos a crer que realmente esta história de que leva à morte não é uma causa dos outros, não é um infortúnio dos outros, de todos nós. Devemos nos cuidar, devemos ficar em casa, devemos lavar as mãos constantemente com água e sabão, cinza, álcool em gel. Devemos usar as máscaras se formos sair por razão de força maior, usar as viseiras, distanciamento social, isolamento. Todos os que têm de estar de quarentena têm realmente de estar. Estamos aqui todos os dias a falar e não é em vão. Já ontem o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, pelas 20 horas, interviu, e no seu comunicado à nação, o mesmo estendeu mais 30 dias. Portanto, vamos fazer já 90 dias em estado de emergência. E tudo isto, e este prorrogar todo do estado de emergência, é só para evitarmos ir ao nível 4, ao estágio 4, que é o lockdown, que vai trazer transtornos, que vai trazer consequências ainda maiores para a realidade do nosso país. Isto há de ser um caos, vai ser triste, a morte já não há de ser por outras causas, há de ser por fome, qualquer outra coisa. E nem propriamente pela Covid. E acredito que se nestes mais 30 dias o cenário não melhora, o Presidente da República vai ter de declarar o lockdown. E tudo depende de nós. Não depende do vírus, depende de nós. Nós temos este poder, é isso que nós devemos perceber, que o poder está em nossas mãos. Portanto, mais 30 dias, vamos nos cuidar, por favor.
vamos evitar que os números, portanto, multipliquem, vamos virar aqui este índice a crescer, vamos declinar o mesmo, não é? Mas vamos lá levar uma palavra boa, bonita e de esperança para casa através do nosso espaço da frase do dia. A vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. A vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Até porque perfeita jamais seria, porque nem sequer nós, humanos viventes, somos perfeitos. Não se pode com isto esperar uma vida perfeita, mas, no entanto, a mesma pode ser maravilhosa se nós vivermos bem esta vida, da melhor maneira possível, da melhor maneira que estiver ao nosso alcance. Portanto, vamos buscar esta mesma vida maravilhosa, amando a nós e ao próximo, fazendo o bem a nós e ao próximo, lutando pelos nossos sonhos e objetivos, sabendo lidar com todos os constrangimentos, todas as eventualidades da vida, porque sempre haverão obstáculos e tudo o que for vento contrário ao nosso favor. Mas, no entanto, se nós tivermos força e determinação, se nós tivermos a vontade de viver a vida como desejamos e acreditamos merecer, certamente que vamos ter uma vida maravilhosa. Não há quem tenha uma vida perfeita, mas há quem tenha uma vida melhor. E você merece ter uma vida melhor. Mas vamos já introduzir aquilo que são os conteúdos para esta sexta-feira. Hoje nós vamos ter conversa com o Alexandre Coelho, ele que representa a Void, e vamos falar sobre os eventos Live UB, uma plataforma super especial e vantajosa, não é? Para os artistas em particular, porque através dela os mesmos vão atuar, vão nos alegrar e nós poderemos contribuir, como se estivéssemos a ir para um espetáculo, para um show, não é? Podemos contribuir de alguma forma e estes artistas que muitos vivem à base da música poderão ter a partir daí alguma sustentabilidade. Vamos ter música boa, ao vivo, com o Preto. O Preto há de estar aqui, vai tocar, vai cantar para nós, vai ser muito especial, certamente. Mas agora é hora de conversa com a Eleutéria Nhantava, ela que representa Big Girl, que vem aqui falar da semana do Dia Mundial de Higiene Menstrual. Eleutéria, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Tati. Bom dia a todos de casa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Que bom, que bom. Já esta semana, portanto, registrou-se o dia da menstruação? Sim, já registrou-se. Foi ontem, dia 28, Dia Mundial do Ciclo Menstrual. Do ciclo menstrual, assim. Exatamente. Então, ontem nós estivemos a festejar com todos, participamos em alguns programas e por aí em diante. Talvez até se pergunte, ora, porque uma causa destas tem de ser celebrada? Porque o ciclo menstrual tem de ser celebrado? Nós, a Big Girl, celebramos, olhamos essa data como se fosse o nosso aniversário. E nós sabemos que é a partir... A menstruação é como a água, né? Sem ela não há vida. Então tem que ser celebrada, temos que celebrar o ser menina e o ser mulher. O ser menina e o ser mulher. E o ciclo menstrual é aquela visita habitual que toda a mulher tem e passa a ter a partir de certa idade, já a partir da adolescência, umas mais cedo, outras mais tarde, mas em algum momento sempre há de ter esta visita e passa a ser permanente. Exatamente. Muito bem. No ano passado vocês realizaram um estudo que, no entanto, poderia explicar o porquê de fazer exatamente o estudo sobre a menstruação. O porquê de tão grande importância, porque que a mulher tem de entender sobre a menstruação, tem de conhecer tem de saber sobre o ciclo menstrual, perceber como é que o mesmo funciona, de que maneira é que o mesmo funciona no nosso organismo, para que benefício ou não, por que razão. Exato. No ano passado, nós fizemos um estudo aqui em Maputo e na província da Zambesa sobre o ciclo menstrual. Nós queríamos entender, o nosso objetivo era entender como é que as mulheres, as raparigas se comportam durante a menstruação. Como exatamente? Primeiro, nós queríamos saber se a rapariga tinha um entendimento do que está a acontecer com o seu corpo para ter o ciclo menstrual e segundo, nós queríamos saber também como é que é gerir a sua menstruação tendo ou não tendo um produto para manejar isso. Então é aí onde nós entramos e fizemos esse estudo. O estudo durou praticamente 2 meses. Nós fomos em setembro, se não estou em erro, fomos fazer a primeira intervenção, que era
nós tínhamos 3 grupos de tratamento. O primeiro grupo de tratamento, nós dávamos o kit completo, que era a educação e o produto para manejar a gestão menstrual. O segundo grupo, nós dávamos a educação. E o terceiro grupo, nós somente dávamos o relógio. E voltamos em 2 meses para saber quais foram as mudanças disso que nós fizemos. E quais é que foram os resultados? Bom, o que nós queríamos entender era como tratar o seu corpo, se a pessoa tinha o entendimento e se tinha o produto. Então nós fomos verificando que a maior parte das raparigas, primeiro, tinha a mobilidade limitada porque não tinha um produto para gerir o seu corpo. E segundo, nós fomos vendo de que quase 80% das raparigas não tinha nenhum conhecimento sobre o ciclo menstrual antes da menarca, a primeira menstruação nesse caso. Então são dados muito grandes e nós mesmo queríamos saber como é que nós podemos dar uma dignidade menstrual para as raparigas, porque afinal de contas a menstruação não é uma escolha, é o que acontece com o nosso corpo naturalmente e as raparigas não devem se envergonhar disso, elas devem celebrar o seu corpo e entenderem como ele funciona. E onde é que foi feito este estudo? O estudo foi feito aqui em Maputo e na Zambesa e abrangiu cerca de 2.000 adolescentes. 2.000. Aqui em Maputo nós abrangimos 1.200 raparigas e 800 rapazes e em Zambesa também o mesmo número. Exato. Este foi o primeiro estudo realizado por vocês? Não. Em 2018, no ano antepassado, nós realizamos um estudo similar, mas ali nós queríamos saber qual era o sentimento que as raparigas tinham sobre o ciclo menstrual, sobre a menstruação nesse caso. O que acontece muitas vezes? Ainda é visto, é tido como um tabu, algo estranho de falar, algo vergonhoso, algo como se fosse sujo. Sim, exatamente isso. Ainda é visto dessa forma e nós queremos mudar isso. Como é que a maior parte das raparigas no ano de 2018 dizia que se sentia envergonhada, com medo em estar menstruada e estar próximo aos rapazes. Porque certamente tem um tabu de que se você ficar perto dos rapazes ou próximo dos rapazes, ou vai engravidar, ou o ciclo vai aumentar o fluxo, essas coisas todas. Então, nós queríamos perceber. E havia uma diferença entre o estudo de 2018 e de 2019. Era a metodologia usada. Em 2018, nós só queríamos saber exatamente qual era o sentimento que as raparigas tinham sobre o ciclo menstrual. Mas em 2019, nós já tínhamos uma metodologia bem forte para entender, porque era um estudo científico. É como eu disse, nós fomos da primeira vez e fomos depois de 2 meses, que era para nós sabermos como é que foi o conhecimento e o produto para manejar o seu ciclo menstrual. E que tipo de resposta que tiveram a isto? Nós tivemos respostas positivas, porque o que é que nós fazemos? Nós vamos com um instrumento, que é o relógio do ciclo menstrual que a Abigail tem, e nós ensinamos as raparigas a controlarem e a perceberem sobre o seu corpo através deste instrumento. É um instrumento também que ajuda muitas pessoas a iniciarem uma conversa sobre o ciclo menstrual com as raparigas. E nós temos aqui este instrumento? Sim, temos. Por favor. Vamos inclusive aproveitar o ensejo para perceber melhor do instrumento, como é que funciona, já vamos aprendendo por aqui. Sim, então este aqui é o Smart Cycle, tradução direta é o relógio do ciclo menstrual, né? Ok. Como é que ele funciona? Eu vou mostrar. Ele funciona de uma forma bem simples. Ele é redondo e representa todo o ciclo menstrual. Certo. Conseguimos fechar na imagem? Ele é redondo e representa todo o ciclo menstrual. Mas por quê? Aqui nós temos as instruções de como ele funciona, de como o ciclo funciona na verdade. Certo. Porque a menstruação está inserida no ciclo menstrual e muitas das pessoas não sabem disso. A menstruação nós definimos como ou nós explicamos como se fosse o ciclo da água. Assim as crianças percebem com facilidade. Certo. Por quê? Porque o ciclo da água primeiro tem que chover, depois evaporar, condensar, essas coisas. Então é daí onde nós temos o início de conversa com as raparigas. Porque é exatamente isso que acontece com o nosso corpo. Que a primeira fase é a menstruação. E a menstruação é a primeira fase do ciclo menstrual, de todo o ciclo. E depois da menstruação nós temos a segunda fase, que é a ovulação, que é onde a rapariga está fértil para conceber.
nós explicamos isso através dos solos férteis e solos não férteis, porque nós não podemos agredir a rapariga numa primeira fase, numa primeira conversa. Nós temos que conversar para que ela entenda, porque nem todas as raparigas têm um ciclo menstrual sempre na pré-adolescência. Em algumas raparigas é um pouco precoce. Nós já tivemos casos de raparigas que começaram o seu ciclo menstrual com 8, 9 anos. Então é muito importante que se comece essa conversa bem cedo. Exato. E a terceira fase é a preparação, onde o nosso corpo se comunica conosco e que nos diz que, olha, daqui a alguns dias o ciclo vai começar de novo. Então é aí onde você tem que se preparar, levar uma calcinha, levar um pano, para evitar os transtornos causados pela menstruação. Porque, muitas vezes é inesperado, ainda que a gente preveja que por aí hoje ou amanhã, mas não sabemos exatamente quando e também a hora, o minuto. Sim, e como é que o mesmo vai começar. Para complementar, para fazer ainda mais, para fazer parte desta conversa, não é? Convidamos ao nosso amigo telespectador, pode interagir connosco através da linha telefónica, qual nós vamos abrir exatamente neste momento, e para esta conversa de certeza que as mulheres vão ter mais interesse, não é? Tem alguma dúvida do seu ciclo menstrual, quer perceber melhor, quer ter mais algum tipo de esclarecimento, quer partilhar, contribuir, está à vontade com 85 94 10 952, 8485, assim é que é, 94 10 952, contacto já aqui, portanto pode ligar para nós que vamos lhe atender. Continuando. Sim, eu dizia, com esse instrumento nós podemos ter uma conversa com as raparigas, porque é muito importante nós começarmos desde cedo a falar com as meninas que, olha, o nosso corpo na puberdade vai ter algumas mudanças, algumas alterações, da mesma forma que nós ensinamos as meninas desde crianças a se lavarem, a lavarem o seu corpo, é da mesma forma que nós devemos, a partir daí, introduzir conversas leves, com uma forma de falar para a rapariga, certo? Muito bem. Neste ciclo, eu estava a ver, do outro lado, não é? Tem... São números, é isso? Eu não consigo ver muito bem aqui. Aqui à frente, nós temos os números, que representam todo o ciclo. E um ciclo médio dura praticamente 28 dias. Então, este foi desenhado com um ciclo médio, que dura praticamente 28 dias. Mas um ciclo mais curto dura 21 dias e um ciclo mais longo dura 35 dias. Então, é daí onde a rapariga vai aprender. E quando ela gira, aqui atrás tem a informação do que está a acontecer a cada dia do ciclo com o seu corpo. Então, de que maneira já que informa? Nós temos aqui essas gotinhas que representam a menstruação. Temos aqui essas bolinhas que representam a ovulação. E temos aqui essas setinhas que representam a preparação. Certo. Então, no primeiro dia do meu ciclo menstrual, no primeiro dia que eu vir a gota de sangue na minha calcinha, eu vou girar ele para o dia 1. Aqui representa o dia 1. Exato. E todos os dias eu vou girando ele. Ele vai estar a me dizer o que está a acontecer, exatamente com o meu organismo nesses dias. Okay. Então daí eu vou aprender a controlar, vou saber como saber se o meu ciclo é regular, é irregular, a partir disso. E as crianças vão ter um entendimento do que está a acontecer a cada dia do ciclo menstrual. Porque o que acontece atualmente muitas vezes com as meninas que começam o ciclo menstrual? Nós temos o hábito de dizer, olha, tu já és uma mulher, brincar com os rapazes, vais engravidar. E nós não explicamos para ela exatamente o que aconteceu com o seu organismo ou o que está a acontecer. Então, nós, a partir deste relógio, nós explicamos o que está a acontecer, quando é que isso pode acontecer, porque isso aqui é uma janela da probabilidade. E ela também, quanto mais vai rodando o Smart Cycle, ela vai aprender. E isso não é automático, por quê? Porque se fosse automático, eu colocaria simplesmente o primeiro dia do meu ciclo menstrual e ele ia girar sozinho. E eu simplesmente me esqueceria dele, como nós fazemos com os aplicativos no nosso telefone. Então é manual para que ela possa girar e olhar e ver. E aí também, quanto mais ela vai usando, mais entendimento ela terá. Porque mais curiosidade de pesquisar, de procurar saber terá. Exatamente, muito bem. E como é que se pode adquirir, como é que se pode ter este instrumento? A Big Girl, nesse caso,
Nós damos palestras nas escolas, algumas vezes, e nós oferecemos todas as crianças que participam nas nossas palestras. Mas nós também vendemos o produto. Certo. As pessoas podem pesquisar nas nossas plataformas e verão como adquirir o produto. Muito bem. Linhas abertas, não se acanhem, interajam connosco, sem tabus, vamos falar disto sem tabus, até porque este é o objetivo, não é, das vossas campanhas e palestras nos últimos tempos. Que a mulher possa falar naturalmente do ciclo menstrual, porque é algo natural, muito natural do género feminino, muito natural da mulher, e tanto que se repete todos os meses, enquanto não estamos e olha, grávidas, nós não é? temos uma abordagem bem boa. Nós também ensinamos os rapazes, os pais, como abordarem sobre o tema com os filhos, com as filhas, porque não basta só educar a rapariga. Se nós não educarmos o rapaz, não vai acontecer nenhuma mudança, porque eles vão continuar a bulinizar as mulheres, as raparigas e na mesmo escola. Muito, por exemplo, de negociação, alguma coisa de género, para os que, por exemplo, a considerar as maiores de 18, para uma proposta sexual, se a mesma diz que está em período menstrual, este pode não perceber o porquê de não poder ter relações, por exemplo, naquela fase. Daí que é importante que o mesmo também tenha este conhecimento, esta informação, para que perceba o momento, para que respeite o momento desta mulher. Exatamente, nós fazemos isso e também não é porque não pode ter uma relação, isso já é uma escolha. É uma escolha deles, porque outros têm nojo, outros têm medo. Falo muito no sentido, por exemplo, se ainda não há planos de uma gravidez, de uma concepção, neste período é muito delicado a ter prática de relação sexual. Sim, na fase da ovulação. Na fase da ovulação. Sim, que é aí onde as nossas trompas de Falópio vão liberar o óvulo. Se alguém tiver uma relação aí sem proteção, é claro que vai engravidar, sim. Muito bem. Agora, um comportamento muito natural, ou uma situação muito natural de acontecer às mulheres, seja antes do ciclo, ou durante, ou um pouco depois, é muito da TPM, a tensão pré-menstrual, que geralmente é mesmo antes, por isso pré-menstrual. E às vezes o comportamento, as emoções, as reações das mulheres alteram e nem elas percebem muito bem o porquê. O corpo da mulher é uma máquina. Nós sempre dizemos isso. Então sempre acontecem reações químicas. Para isso tudo poder acontecer é que tem algumas reações que acontecem. Então, variando de mulher para mulher, podem ter tensões pré-menstruais fortes ou mais leves, podem ter algumas dores. Então há que se respeitar esse momento, porque não é uma coisa que a pessoa vai premeditar, dizer agora eu vou ficar chateada por me dizerem olá. Então nós sempre temos que ter atenção, porque afinal de contas é uma coisa natural. Ninguém quer, acontece naturalmente. Exato. Agora, qual é que há de ser a idade? Qual é que seria a idade mais conveniente para abordar, para introduzir este assunto? Nós não dizemos que tem uma idade certeira para se começar uma conversa com adolescentes sobre ciclo menstrual. É que desde pequeno nós deveríamos conversar sobre isso, porque são alterações que acontecem no nosso corpo. E falar sobre menstruação deveria ser uma das primeiras conversas que a pessoa deveria ter. Porque eu não vou falar de política se eu não sei nem o que acontece com o meu corpo. Então eu tenho que primeiro ser instruída sobre o meu corpo, o que vai acontecendo, quais são as alterações que vou tendo. Então aí nós devemos começar mesmo desde cedo. À medida que nós vamos ensinar os nossos filhos a se lavarem, nós já deveríamos começar também a dizer que vão haver alterações no organismo, no corpo, vai aparecer pelos, vamos estar na fase da puberdade. Então seria muito bom que todos nós começássemos com isso, porque tem meninas que já têm menstruação precoce. Com seus 8, 9 anos, ninguém espera que a sua filha vai começar isso. Então, quanto mais cedo, melhor. Sim. Muito bem. Vamos só dar uma pausa à conversa, seguindo para o primeiro intervalo do nosso programa, com a promessa de não muito tempo levarmos. Já voltamos para a continuidade da mesma, a lembrar que temos ainda muitos mais conteúdos a abordar no dia de hoje. Até já.
Muito bem, deixado para trás o primeiro intervalo do nosso programa e vamos nós aqui dando continuidade, vamos rumando com o nosso conteúdo de hoje. São neste momento 9 horas e 42 minutos, já sabe que nós vamos até por volta das 11h30, quase que 11h30, não é por aí? 11h20 estaremos na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que neste exato momento você esteja a assistir-nos. E queremos também mandar um abraço muito especial para todos os internautas que através dos seus smartphones e qualquer outro dispositivo que tenha internet também acompanham nesta plataforma o nosso programa. Em conversa neste momento nós falamos sobre a semana do Dia Mundial da Higiene Menstrual, que já foi ontem. A lembrar que nós vamos ter música hoje na Voz do Preto, música ao vivo, música boa. Lembrar também que daqui a mais um pouco nós vamos falar sobre os eventos UB em plataforma online, eventos live, naturalmente, agora é só mesmo assim, mas que vem com mais valias para nós, porque seremos entretidos, e para os artistas, porque os mesmos de alguma forma vão poder ganhar com isto. Está a ser uma fase crítica e difícil para todos e dirá para quem vive de áreas que neste momento não tem como propriamente estar a viver delas. Mas aqui está uma luz para todos os que precisam da mesma. Estamos em conversa com a Eleutéria e, no entanto, existe um estudo de resultados daquilo que tem sido o vosso trabalho até aqui, inclusive um estudo percentual, não é? Que esclarece melhor até que ponto valeu a pena, que tipo de ilações é que se tira, que tipo de conclusões, não é? E com estas bases certamente a poder funcionar para uma continuidade do vosso trabalho. Exatamente. No ano passado nós fizemos este estudo, aqui estão todos os resultados do estudo, porque foi um estudo tanto quantitativo como qualitativo. Como quando nós fazíamos os inquéritos, nós levávamos os resultados quantitativos, mas nós depois fazíamos um focus group, onde nós ficávamos cerca de 1 hora conversando e tentando perceber mais sobre o que acontece por detrás da menstruação nas meninas das comunidades e das escolas. Então, nesse estudo nós tivemos alguns resultados bem interessantes. Na nossa primeira entrada, nós vimos que quase que 83% das raparigas não tinha nenhum conhecimento sobre o ciclo menstrual. E 40% dos rapazes dizia que não era normal interagir com as raparigas quando estivessem menstruadas. E a pergunta era por quê? E ninguém deles respondia. Então foi uma coisa um pouquinho que engraçada. Porque nós dizíamos... E é um tabu, não é? Porque é um senso comum, de alguma forma, que se tem, mas também não se sabe explicar o porquê. Sim, por que não é normal interagir com uma menina menstruada? Eles não sabem responder. E você sabe quando é que a menina está menstruada? Também não sabe responder. Então, são esses alguns dos resultados que nós encontramos meio que interessantes. E depois havia alguma mudança. Os rapazes também, cerca de 50% deles dizia que não sabia o que era menstruação, mas também afirmava que não era normal interagir com as raparigas. E depois disso, quando nós voltamos em 2 meses, nós vimos que houve grandes alterações. As meninas já sabiam o que era o ciclo menstrual e os rapazes já aceitavam mais as raparigas menstruarem neste caso, porque eles já entendiam que era uma coisa natural e que não está no simples comando delas. Sim. Exatamente. E, no entanto, há raparigas, uma percentagem de 32% de raparigas que afirmou também ter vergonha. Elas diziam porque é que tinham vergonha de estar menstruadas. É que nós já construímos um tabu que estar menstruada é uma coisa suja, é uma coisa vergonhosa, porque a sociedade nos ensina isso. Mas, sim, tanto neste estudo como no estudo antigo, as raparigas afirmavam ter vergonha, ter medo e outras, cerca também de 38% das raparigas tinham mobilidade limitada por causa dos períodos. Elas não iam à escola, não iam aos mercados, elas não se sentiam bem em sair por causa do período e perdiam muita coisa. Porque, olha, se eu fico menstruada 5 dias e perco 5 dias de aula, eu perdi muito. No ano eu perco quantos dias? Não. Então, nós queremos ter uma dignidade menstrual e queremos ter produtos para gerir isso.
Exatamente, muito bem, é muito importante. Agora, neste ramo de atividades que vocês têm desenvolvido, já chegaram também aos encarregados de educação para ter tal conversa, muito nesta instrução de que, quanto mais cedo poderem introduzir este assunto aos seus filhos, que não são só as meninas, mas também os rapazes, para o entendimento deles melhor, e que geralmente é uma responsabilidade imputada às mães ou às tias, mas que não, os pais também podem ter tal conversa, os irmãos mais velhos, se forem os encarregados, também podem ter tal conversa. Os tios, se forem encarregados, também podem ter tal conversa. Assim, diretamente, nós ainda não chegamos aos encarregados de educação, mas no nosso estudo, como nós dávamos o ciclo menstrual e nós também o relógio do ciclo menstrual, e nós também tínhamos que justificar aos encarregados de onde é que vêm os produtos que as crianças recebem na escola, nós fazíamos uma espécie de uma carta, na verdade, que entregávamos a cada criança e explicávamos o porquê da criança ter o produto e onde ela esteve. E na carta dizia, o seu filho participou de uma palestra que abordava X e YZ, porque também os encarregados de educação e a criança vem, estivemos a falar do ciclo menstrual. Eu acho que é um choque, se é um assunto que todo mundo tem vergonha de falar e é como, isso ninguém fala, disso ninguém fala. Então nós tínhamos que dar isso para os encarregados poderem perceber também. Mas acredito que para as próximas abordagens, e nessa semana nós também estivemos a convidar os pais para participarem das nossas lives, para poderem perceber. E já agora, vamos falar das atividades que foram celebradas, ou formas de celebração desta efeméride, nesta semana. Nós começamos já a celebrar o Dia Mundial da Menstruação, logo que a semana começou, no dia 25. Tivemos várias atividades no dia 27 e ontem. Tivemos lives com alguns artistas, ativistas, e nos ajudaram a divulgar mais sobre a informação, mais sobre o que a Big L faz. Estivemos em grandes conversas. Tivemos muitas visualizações. Que bom. E que tipo de produtividade que houve através destas lives, destas conversas abordadas? E que conteúdos, em que vertentes é que foi abordado este tema do ciclo menstrual? Nós abordávamos mais em... Era um bate-papo sobre períodos sem tabus, onde nós perguntávamos a eles o que acham sobre conversar com os filhos, qual é o sentimento deles ao ouvirem as mulheres menstruadas, para as mulheres também perguntávamos o que aconteceu no seu primeiro ciclo, na sua menarca. Abordávamos um pouquinho de tudo, os tabus também, como é que nós podemos fazer para quebrar isso na nossa sociedade. Exatamente. Porque não é só chegar com um martelo e nós vamos quebrar, não. É através de um diálogo e de sempre boas ações para estarmos a quebrar pouquinho a pouquinho, vamos longe. Certamente. Agora, acredito que vocês não só desenvolvam atividades em semanas de celebração, bem como de forma constante. O que é que se prevê para os próximos dias, para os próximos tempos? Nós agora estamos a trabalhar com parceria UNFP e FDC. E eu acho que por agora ainda não temos assim nada grande para fazer, conforme os problemas, o coronavírus, mas tivemos um trabalho interrompido até por causa disso, mas eu acho que nos próximos meses vamos continuar com o nosso trabalho, que estamos a formar mais pessoas para poderem ser capacitadas a falar sobre o ciclo menstrual com a comunidade, com as crianças e com qualquer pessoa, porque é um assunto que nós devemos mesmo aprender a falar dele. Certamente. E, porventura, vocês têm espaço aberto para quem tenha dúvidas, para quem precisa de conselho, um apoio, um acompanhamento, talvez nos vossos escritórios, não sei, algum lugar físico ou não? Nós temos as nossas páginas também, que as pessoas podem mandar perguntas e nós respondemos. E se tem pessoas que têm alguns problemas mais específicos, ligam. E se querem aproximar os nossos escritórios, também aproximam, porque é daí onde nós temos mais conversas com as pessoas. Mas sim, nós temos algumas plataformas, Big L,
para conversar com pessoas que têm dúvidas e que têm receio de alguma coisa. Exato. E vocês trabalham com algum especialista da área ou são apenas vocês, meninas, com iniciativa, com vontade, com este ativismo, não é? De falar, abordar sobre este tema, ou também tem alguns especialistas, seja da área médica ou não, que trabalham junto a vocês? Nós temos sim uma especialista, não, na verdade são várias especialistas em várias áreas que nos ensinam a abordar o assunto e nós também investigamos e aprendemos tudo. E a nossa CEO, eu acho que é a grande especialista Diana Sierra em assuntos sobre menstruação. Muito bem. Temos uma chamada em linha, curiosamente, de um homem, não é? O Francisco, a ligar de Tete. Olá, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia. Bom dia, como é que está? Bom dia, bom dia. Muito bem, eu só vou pedir para baixar o volume do seu receptor, no caso do seu televisor, e fica a ouvir pelo telemóvel. Pode ser, por favor? Sim. Portanto, Francisco, diz-nos como é que está. Tete, infelizmente, já tem casos também registrados da Covid-19. Como é que vocês têm-se cuidado por aí? Aqui em TT está a ser principalmente. Está a ser, desculpa? Dizer que aqui em TT está a ser normalmente como o presidente anunciou, estamos a tentar fazer o nosso máximo possível para poder passar esta fase da pandemia. Em primeiro lugar, saudar a vocês aí nos estúdios por estarmos dar esse entretenimento para poder estar em casa. E de seguida, saudar o Moçambique e dizer que coronavírus é uma realidade. Precisamos fazer o nosso máximo possível para poder ultrapassar este momento. Sim, tenho uma preocupação, aliás, é uma questão que quero colocar a nossa quantidade. À vontade, por favor. Sim, eu gostaria de saber o que acontece com o organismo de uma menina em que acontece a sua fase menstrual 2 vezes ou 3 vezes por mês, mas com curta duração, por exemplo, pode vir a ser de 2 dias ou 1 dia. Muito obrigado, esta é a minha preocupação. É a tua questão. Muito obrigada a nós, Francisco, pela tua intervenção, agradecemos imenso. Continua a acompanhar-nos, que nós vamos procurar esclarecer o máximo que possível cá deste lado. Obrigado. Obrigado, um grande abraço para ti e para Tete. Portanto, é verdade que a Lioteia não é médica, mas talvez por estar muito adentro desta área, já ter ouvido casos de género, não é? Já ter algum conhecimento de casos de género. E realmente acontece de algumas mulheres terem estes intervalos no mesmo mês do período menstrual. Será mesmo período menstrual? Será alguma hemorragia? O que é que será? Bom, é normal sim que uma mulher veja o seu ciclo menstrual 2 vezes. Por quê? O ciclo menstrual tem em média 28 dias. Isso é praticamente um mês. E tem no mínimo 21 dias. E que aí ainda sobram alguns dias do mês. E no máximo tem até 35 dias. Agora, se uma mulher tem um ciclo de 21, 22, 23 dias, é normal sim que ela veja o ciclo 2 vezes. Agora, 3 vezes, nós teríamos que saber se ela está a usar algum método contraceptivo ou alguma injeção. Alguma coisa deve estar a acontecer. Porque se tiver algum método, pode ser que ele não esteja a reagir bem ao organismo. Agora, se forem 2 vezes por mês, é normal, ninguém deve se preocupar, é simplesmente controlar o seu ciclo. E como é que nós podemos fazer para controlar isso, para ver se é normal ou não é normal? Exato. Muito simples. No nosso calendário anual, nós podemos marcar sempre a data do nosso primeiro dia da menstruação. Se no mês passado eu tive o meu ciclo no dia 28, eu vou marcar ali dia 28. Vou pedir só para segurar o fio de pensamento, temos outra chamada em linha da Neufásia de Inhagoia. Bom dia, bem-vinda, Neufásia. Bom dia. Está tudo bem? Sim. Maravilha, minha querida. Espero que também estejas a cuidar bem contra a Covid-19. Portanto, Neufásia, alguma questão muito em torno desta conversa?
Eufrásia. Diga? Eufrásia. Não percebi. Eufrásia. Está a corrigir o seu nome. Já vamos corrigir. Já vamos corrigir. E, portanto, a questão em torno do tema que estamos aqui a abordar. Sim, Eufrásia. Sim, A questão, que questão é que tem em torno do tema que estamos aqui a abordar? sim. Tenho colocado aqui antes, passei por uma situação de 8 dias, um mês, e ficava um dia depois, 8 dias. Estamos a ouvir com cortes, não conseguimos perceber muito bem a sua questão. Pode voltar a colocar, por favor? Havia colocado em plano. Sim, sim. E tivemos situação durante 8 dias, uma semana. Exato. Ficava um dia, vivia mais 8 dias. Sim. Depois saiu em plano, agora tenho tido, mas tenho comunicação diariamente de ano. E tem o quê? As últimas palavras não percebemos muito bem. Sim, depois de sair do plano, voltei ao normal, mas ultimamente tenho visto um período aqui uma situação Tem visto diariamente, é isso? Sim. Depois que tirou o implante, agora vê todos os dias, sem parar, sem intervalos, é isso? Sim. É, certo. Deve ser preocupante, não é? E tem de ir realmente a uma unidade sanitária. Tudo bem, à medida do que for possível se responder, aqui nós vamos responder para ti, Eufrásia, e agradecemos imenso pela sua participação. Fica aí desse lado, por favor. Portanto, a terminar a última resposta do último telespectador. Sim, eu estava a explicar como é que nós podemos fazer para controlar quantos dias o nosso ciclo menstrual dura. Nós vamos marcar sempre o primeiro dia do nosso ciclo. Aquele primeiro dia que nós vimos a gota de sangue na nossa calcinha, nós devemos marcar no nosso calendário anual. Se no mês passado eu vi o meu ciclo no dia 28, eu vou marcar com uma bolinha no dia 28. E vou esperar a minha próxima menstruação. No dia que a minha menstruação aparecer, eu vou marcar de novo. E no terceiro mês vou fazer o mesmo exercício. E depois vou contar desde o primeiro dia do primeiro mês até o primeiro dia do outro, e assim sucessivamente eu vou ver quantos dias mais ou menos o meu ciclo dura. Aí eu vou saber quantos dias o meu ciclo dura, e eu vou saber se é regular, se não é regular, ou se é normal ou não. Porque um ciclo médio dura 28 dias, não se esqueçam, mínimo 21 e o máximo 35. Então, devem estar a contar, a ter em conta isso, se é normal ou não. Muito Agora, bem. para a pergunta da Eufrásia, acho que é isso, sim. É como eu estava a dizer, nossa menstruação vai variar conforme todas as coisas que nós tivermos a fazer com o nosso corpo. Se eu não me alimento bem, o meu corpo vai reagir. Se eu me alimento bem, o meu corpo vai reagir. O nosso corpo é uma máquina. Então, estava a dizer que ficava 8 dias a menstruar porque tinha implante. Sim, o seu corpo estava certamente a reagir ao implante. E agora que tirou, ele também está a reagir ao implante. Deve se aproximar a uma unidade, a um especialista, que é para conversar sobre isso, porque eu não sei. Muito bem, porque a Eleutéria não é uma médica especialista nesta área, não é? Mas claro que ela vai dando as respostas quais estão ao seu alcance. Mas realmente é caso, sem dúvida, para dirigir-se a uma unidade sanitária. Eu espero que o faça, e todas as que estiverem em situação similar, ainda que tenham, por exemplo, a repetição da menstruação 2 a 3 vezes por mês, talvez seja melhor aproximar para que se entenda o que é que há de estar a acontecer com o nosso organismo. Porque, do contrário, isto pode levar talvez a alguma gravidade da nossa saúde, pode implicar talvez
até a situações anémicas. Portanto, há que ter controle sobre o nível de sangue que a gente gasta, não é? Que a gente perde, assim que é, que a gente perde. Do ciclo menstrual é muito natural. O nosso organismo está preparado para isso, mas de contrário, há que realmente ter muita atenção. A nossa conversa chega ao fim. Eleutéria, e foi com grande agrado que tivemos a mesma contigo. Acredito que há ter valido a pena também para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora em especial, e que a Big Girl continua a trabalhar neste sentido de levar muito mais informação e formação para as meninas, para os rapazes, para todos, porque é uma informação para todos, não é? Exatamente. Então, muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar mais, pode nos procurar através das nossas plataformas. Bom dia. Muito bem, obrigada. Desta nós seguimos para o segundo intervalo do nosso programa e já mesmo, voltamos a lembrar que temos naturalmente as novidades dos famosos no Espaço Aconteceu, vamos ter flash informativo com o Nuno Zacarias, vamos ter música boa com Preto, vamos ter conversa sobre a plataforma UB das lives dos artistas já também, portanto não saia daí.